Oh, glória! Louvado seja Deus! Eu quero compartilhar o entendimento que está no meu coração. Em 2ª Carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Esse Alexandre Latoeiro, ele conhecia o Evangelho, ele conhecia a palavra, ele não era inocente. Inclusive, até tentou defender Paulo lá em Éfeso. Atos, capítulo 19, diz isso, você pode fazer um estudo depois. E só que com o passar do tempo, esse camarada começou a prejudicar Paulo. Esse camarada começou a se opor às palavras que ele dizia. Ele resistia às palavras que Paulo pregava. Olha, é interessante que ele andou junto com Paulo, ele conhecia a verdade, ele não era inocente. Ele sabia que Paulo era um homem de Deus, que servia a Deus, mas mesmo assim ele bateu de frente. Mesmo assim ele se opôs. A palavra opositor tem o mesmo significado de diabo. Olha que coisa séria. Paulo pregava as palavras e ele se opunha. E foi perturbando e prejudicando Paulo e seu ministério. E é interessante notar que essa carta o apóstolo Paulo endereça a Timóteo, um jovem pregador, é endereçada a ele. E estava alertando ele, por quê? Porque em qualquer momento ele poderia aparecer na igreja. E aí? Você sabe que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Imagine se ele causou males a Paulo. Imagine, irmão, se ele encontrasse uma brecha para entrar no ministério. Poderia, irmãos, estragar um ambiente. Poderia ensinar heresia e bater de frente, se opor e resistir certos ensinamentos da palavra. Imagine a confusão que seria. Ele ia causar muitos males no ministério de Timóteo. Irmãos, às vezes tem pregador que fica levantando pessoas que vieram de outros lugares, e só porque diz que é pastor, diz que é obreiro, que é isso e aquilo outro, e abre a porta para a pessoa entrar, nem conhece a pessoa, não conhece a pessoa, e abre, coloca ela lá, abre uma exceção. Isso é muito sério. Não, a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que orar a Deus, ter discernimento. Ele falou, guarde-te dele, toma cuidado com ele, Timóteo, porque ele me causou muitos males. E ele está se opondo àquilo que eu tenho ministrado, àquilo que eu tenho pregado. Você quer ver um negócio? Olha o que diz aqui, no capítulo 1, versículo 20 de 1 Timóteo. Só para você ter ideia. Lá nós lemos a segunda carta, que é a primeira carta, que foi a primeira carta que ele escreveu. Aí ele diz assim, para Timóteo, 1 Timóteo 1,18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha o 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que não aprendam a não blasfemar. Para que aprendam a não blasfemar. Olha que ponto que chegou esse camarada chamado Alexandre. O apóstolo Paulo já tinha alertado Timóteo sobre o Alexandre na primeira carta. E na segunda carta ele reforça. Por quê? Porque esse Alexandre, o latoeiro, ele não militava mais a boa milícia. Quer dizer, não guerreava mais as guerras do Senhor. Outra coisa também, não lutava pela palavra, não defendia a palavra mais. Eu sei que Deus não precisa de defesa, né? Mas o apóstolo Paulo fala que trabalhou pela defesa do evangelho, irmãos. Olha que coisa, nós vimos que ele se opunha, batia de frente. Ele não conservou a fé. Ele não tinha mais uma boa consciência. O que ele fez? Ele naufragou na fé. Só que, olha que forte isso, o apóstolo Paulo entregou ele a Satanás para que não aprenda a blasfemar, irmãos. Ele entregou ao diabo. Você já pensou uma coisa dessa? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz isso.
Em primeira carta aos Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, ó, eu juntamente com o vosso espírito vamos entregar ele a Satanás para que o corpo seja destruído e o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Esse Alexandre Latoeiro, irmãos, prejudicou muito a Paulo e o seu ministério. A igreja de Jesus, ele prejudicou demais. Ele resistiu às palavras e começou a blasfemar. O que a gente tem visto nos dias de hoje, pessoal, isso está acontecendo e isso é muito triste. A gente, irmãos, tem que se guardar dessas pessoas, tomar cuidado com essas pessoas, porque senão um pouco de fermento leveda toda a massa. Tem muita gente que entra sorrateiramente e fica contaminando um, contaminando o outro. Quando você pensa que não, o estrago está feito. É o joio que Jesus disse. A gente tem que estar atenado sobre isto. Então, cuidado com os Alexandres latoeiros da vida, irmãos. Cuidado com essas pessoas que causam problemas para o ministério, para a igreja de Cristo, que causa escândalo, que quer entrar só para destruir, só para disseminar o ódio, as brigas, contenda, fofoca. Não, tem que se guardar dessas pessoas. Como o apóstolo Paulo aqui estava alertando Timóteo, a primeira vez, depois a segunda vez. Então guarda-te desta pessoa, vigie, cuide do seu ministério. Cuide do seu ministério, faça a obra de Deus, peça discernimento a Deus, em nome de Jesus, e não coloque todo mundo só porque sabe cantar, só porque prega no ministério. Às vezes essa pessoa, irmãos, já deu muito trabalho por aí. E outra coisa, ele começou a blasfemar contra a verdade. Ele conhecia a palavra, ele não era inocente. Ele entregou ele a Satanás. Isto é muito sério. Então vamos cuidar do nosso ministério que Deus deu, vamos cuidar da igreja do Senhor. Ó, você é um escolhido de Deus para fazer a vontade dele. Mas seja inteligente, em nome de Jesus. Vigie e guarde o seu coração para a glória do Pai. Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.